Tenta ver se você consegue. Oi, gente. Voltei. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Fazer esta live. Eu tô ficando nervosa já, ficando ansiosa. Oi, Lu. Vamos ver se aqui a gente consegue por aqui, né? Chama. Já vou te chamar. Eu vou te chamar, tá? Chamar agora. Voltamos. Chamando. Cadê você? Agora vamos saber se eu vou te ver, né? Aí! Oh, meu Deus, muito obrigada. Valeu, JH, obrigada. Quem tem marido tem tudo, minha filha. Pois é. Mas, menina, você acredita que eu não tô te vendo? Só tô me Não vendo. acredito. Sério? Eu tô te vendo, você tá tão bonita. Ah, obrigado. Então, Cara, ficou assim, escura a parte de cima da tela todinha. acontece. No meu acontece às vezes isso também. Então, eu só não entendi por que eu não tô conseguindo fazer, porque eu fiz live semana passada. Eu fiz live na semana anterior, eu fiz live. Então, tipo assim, Sabe que eu tava achando que era esse perfil meu? O Instagram odeia esse meu perfil. que E gente? assim, gente, ele não atualizou nem para aparecer os modelos para mim nos stories ainda. Aí eu pensei, vou lá pro outro perfil novo que eu criei faz pouco tempo, que aí de repente de lá dá certo, né? Mas pelo menos eu vou te ouvir. A gente faz devagarinho, com cautela, para eu não te atropelar, que eu costumo atropelar as pessoas. Eu vou ficar com calma para não te atropelar. Então vamos lá, vamos começar. Boa noite, Luciana. Tudo Vamos. bem? Boa noite, tudo bem? Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouco de você, mas a questão é, eu quero Luciana Oliveira por Luciana Oliveira. Bom, eu tenho 43 anos. Esse ano eu vou fazer 44. E da virada dos 40 para cá, a minha vida mudou bastante, viu? Eu comecei a publicar livros que eu sempre escrevi, mas nunca tinha coragem de mostrar para ninguém. E aí, com essa publicação dos livros, eu entrei numa grande espiral de autoconhecimento. Porque eu percebi que para criar esse perfil, para ter coragem de vir falar do meu trabalho, ao contrário do que eu fazia com direito, que é tradicional e assim, né, sempre foi diferente, eu percebi que eu teria que evoluir como mulher, criar essa coragem, tanto para mostrar a escrita quanto para vir divulgar. Então, de 3 anos e pouquinho para cá, a jornada tem sido bem interessante, viu? E diferente de tudo que eu já tinha feito antes também. Olha que interessante, bárbaro. E assim, tá, você sempre escreveu, você tinha muita coisa, mas quando efetivamente na sua vida você se encontrou com a literatura, não nos seus livros, mas sim o seu encontro com as letras, com a literatura, você foi apresentada pela família, pela escola, incentivo de um amigo, de um professor, como que aconteceu a literatura na sua vida? Eu só me lembro de ter, sei lá, uns 16 para 17 anos e ler Paulo Coelho. Foi o que me trouxe para a literatura, assim. Qual? Leitura de clássico da escola não rolou, assim, não bateu. Eu não sei, eu não me lembro por que eu me apaixonei pelo Paulo Coelho, os livros. Não lembro o primeiro livro que eu li. Acho que foi o Manual do Guerreiro da Luz. Acho. Não tenho certeza. E aí eu comecei a ir atrás dos livros dele. Ele costumava lançar um livro a cada 2 anos. Sim. Então, lá na adolescência, eu acho que o primeiro que eu li foi o Manual do Guerreiro da Luz, depois eu li Cartas de Amor do Profeta, que aí já era uma homenagem a Khalil Gibran e tal, né? Sim. Aí eu fui atrás do livro do Khalil, li o Profeta, e eu acho que começou ali. Eu lembro assim, quando eu li As Margens do Rio Pedro, eu sentei e chorei, Lindo.
Eu amei. E aí, esse é um livro que eu leio praticamente todos os anos, desde então. Então, estou Olha que lendo há mais de legal! 20 anos. Eu leio ele de sempre, leio direto. Eu E leio o assim, Alquimista, né? eu leio o Alquimista Ai, ai, de vez em sempre. eu li O Alquimista de novo por causa do Sororidade. Sério? Isso foi em 2022, acho que é a última vez que eu li O Alquimista de novo. Foi porque eu citei a frase do universo no Sororidade, e aí eu fui Sim, ler de novo para ter certeza que o contexto estava ok, que o Paulo ele também citou Goethe, né? Nessa sim. frase e tal, tinha toda uma volta ali, e aí eu fui procurar a referência e eu li de novo. Então, toda vez que eu leio O Alquimista, eu tinha, quando eu li O Alquimista a primeira vez, eu tinha o Alquimista todo grifado. Cada parte de uma cor diferente, enfim, o meu livro era assim, um arco-íris. Eu emprestei esse livro e nunca mais voltou. Foi a última vez que eu emprestei livro na minha vida. E aí, depois disso, eu comprei um de sebo, porque como o meu estava velho, eu queria algo que fosse parecido, vamos dizer assim, né? E eu não tenho mais coragem de grifar. Mas toda vez que eu acho algum trecho que me toca, eu faço tipo uma meditação, mas assim, eu fico em cima daquele texto para tirar o máximo que eu puder, sabe? Para eu não esquecer, para eu levar aquilo de alguma forma para minha vida. E eu acho assim mega interessante. Acho que se eu Meu ler Paulo Coelho, Alquimista, eu acho que é a primeira capa. Ele é o livro mais acabado da minha estante, porque eu já ganhei ele assim. Eu ganhei ele de presente de uma amiga da minha mãe, e ele já uhum, estava colado na lombada com durex, e ele meu continua destruidinho pai, assim. Ele é o livro mais acabado da minha estante. o livro mais acabado da minha estante é o primeiro livro que eu ganhei quando eu tinha 7 anos de idade. Ele está aqui. Continua Então, firme, após não tão forte, mas firme. quase desfazendo, preciso levar ele para o lugar para encadernar, botar uma capa dura nele porque ele merece, Gente, mas enfim. tem umas pessoas que fazem umas capas artísticas que é a coisa mais espetacular, né? Eu morro de vontade de tentar. Qualquer dia eu arrisco aqui, porque eu adoro fazer essas artes de colagem, essas coisas. Sabe? Desenho eu não tenho talento nenhum. O talento do desenho pulou da minha mãe para minha filha. A minha filha, inclusive, fez essa ilustração da capa nova do Sororidade, foi a minha filha que desenhou. Mas assim, eu não tenho nenhum talento. Agora, para colagem, eu curto muito, adoro. Aí eu tenho vontade de fazer um negócio assim. Então, já pensei em fazer também, tipo, bordar tal, mas eu quero botar uma capa dura para não perder nunca mais, porque é relíquia, ninguém tem, nem a capa que eu tenho tem mais, entendeu? Nesse Já tem que fazer uma coisa para ficar o resto da vida, né? É. Então, voltando. Ah, Paulo Coelho, não foi aos livros da escola, mas em você, quando que você sentiu o despertar da escrita? Eu comecei a escrever logo que eu aprendi a escrever. Porque eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha, a Paula, que está aqui, pediu pra gente não conversar com ela, porque ela está trabalhando, mas vou citá-la. Oi, Paula. E, Tchau, Paula. Bom trabalho. e a Paula escrevia. Ela era muito viciada em romances de banca, sabe? Barbara Eu também. Cartland, Sim. Júlia, Sabrina. Esse E aí povo aí. ela escrevia. E aí, claro, eu vendo a minha irmã mais velha, que é a minha ídola, né, escrever, Né? eu fui querer escrever também. Então, acho que eu devia ter uns 8 anos quando eu escrevi a primeira história. E aí tem até uma anedota familiar aí a respeito, porque eu usei uma linguagem nada infantil, soltei ali um palavrão no meio. E a minha mãe conta essa história rindo até hoje, assim, que era uma história meio assim baseada na Kate Mahoney, Sim, sabe? Tinha uma série nos anos 80. sim. Aham. E aí era uma história de uma policial que se disfarçava. E aí eu meti lá um palavrão para dizer que ela se disfarçava de prostituta, só que com o Ui. palavrão. Aham. Ó a ideia. 8 anos de idade escrevendo um negócio desse. Meu Deus, a menina precoce. A Sol Oliveira está perguntando: o que que a Luciana escreve? Ah lá. Eu escrevo romances, contos, e agora eu tenho aí umas cartas na manga, umas coisas bem doidas que estão para acontecer, que fogem um pouco desses romances e contos.
Mas Mas, todo mundo um assim, dia perde a linha, né? E vai para um caminho um pouco é, a diferente. gente Isso é bom. a gente quer tudo. Essas próximas coisas que estão por vir, elas têm a ver com essa jornada de autoconhecimento. Então, isso acabou me levando aí para não ficção, que é uma série que eu estou desenvolvendo assim com muita vontade, com muita coisa interessante para passar, principalmente para outras mulheres, e um livro infantil que também tem a ver com isso. Então, em Olha breve a que gente vai ter aí. bacana, muito legal. Ai, ai, vamos voltar de novo no contexto. Então, sua irmã foi a sua ídola, aquela que meio que incentivou as primeiras escritas mais, né, dizer assim, reais, não só aquelas que você só rabiscava, mas uma coisa mais concreta. Mas e o primeiro livro? Ele surgiu de uma vez livro ou ele foi sendo criado aos poucos, solto aos poucos e depois virou um livro? Eu tenho um romance datilografado que eu devo ter escrito com uns 14 para 15 anos. Que legal! Eu tenho ele ainda aqui inteiro. Ainda não tive coragem de tentar reescrever. É isso que eu ia perguntar, por que que você não coloca ele como ele está? Só dá uma revisão básica, não Pois é, reescreva né? e Eu acho que bota daria ele um para plágio, jogo. viu? Hã? Eu acho que esse romance daria um plágio, porque ele é muito baseado nas coisas que eu assistia e lia na época. Então eu não acho sei lá, não sei se sai uma história original dali, não sei não. Mas Hum. é romance, né? Assim, e eu ainda não tive coragem de ler tudo de novo, sabe? Eu já peguei ele várias vezes, pensei, vou dar uma olhada, assim, aí eu bato o olho e vejo lá um monte de erro. Aí eu já nem, nem consegui reler ele inteiro. Ai, que dó. Mas esse daí eu acho que não rolava, não. Agora tem um outro que virou um elefante, um monstro literário, que eu juro que tem mais de 2.000 páginas escritas e não tem fim. Gente, Esse eu passei dos 18 aos 30 anos escrevendo esse livro. Então, assim, quem sabe um dia ele consegue se transformar numa história publicável, né? Porque do jeito que ele está hoje. trilogia, amiga. Eu acho que dava Quadrilogia. uma série ali, pique 5 livros, cara. E ele é uma parada meio doida, assim, que mistura investigação, porque assim, né? Toda menina crescida nos anos 80 achava que era o máximo ser aquela personagem, a da Lídia Bronde, não lembro em que novela, que era uma repórter investigativa. Puxa Sim, vida, não lembro a novela. tá, mas eu Mas sei. era muito lá no começo dos anos 90, no final dos anos Sim, 80. E exatamente. aí, essa personagem desse livro, ela é uma repórter investigativa. E esse livro, ele tem uma pegada de vidas passadas. Então, ele Que tem uma parte que ele voltaria delícia. para o século anterior, tal. E aí viria. Então, assim, é muito louco. Esse eu acho que se um dia eu conseguir desenrolar isso daí para transformar num negócio publicável, ia ser suado. Mas é uma história assim que eu até comecei a contar essa história no Wattpad. E aí, lá por 2019, quando eu Sim. estava chegando perto dos 40, eu tive coragem de mostrar a escrita. Porque até então, só as pessoas muito mais próximas sabiam que eu escrevia. E aí, Sim. eu entrei no Wattpad. E lá, e logo em seguida veio a pandemia, então os grupos de escrita tinham bastante movimentação, né? Tava todo mundo em casa, então a gente conversava muito o dia todo. E aí eu lancei um pedaço desse livro lá que chama Desde o Princípio. Eu estava começando a querer reescrever ele para lançar. E eu estava num grupo muito engajado lá na época, todo mundo leu, assim, e foi muito legal ver que aqueles personagens finalmente saíram só da minha cabeça e alguém falou o nome do personagem, né? Porque eu fiquei dos 18 até quase 40 com eles sendo meus, exclusivamente Só meus, seu, ninguém né? sabia que eles existiam. Então, assim, a experiência de ouvir as pessoas comentando o nome dos personagens já era muito louca. Mas aí o projeto acabou ficando para depois, porque assim, eu acho que reescrever é muito mais complicado que sentar e escrever de novo. E aí até agora ele não deslanchou, não. Menina, dá uma revisitada nesse negócio. Olha só, pessoal, uma série.
Vai que essa série engata, depois vira série, sei lá, vira filme, olha. Vira um romance. Assim, eu adoro essas coisas mais espiritualizadas e tal, né? E Ah, aí tem você falou em vida passada, potencial tudo dá isso pra que você tocar falou. em tanta coisa, né? Tem potencial isso aí que você falou. Gostei do Pois enredo. é muito doido. Agora eu tô curtindo a curiosidade pra ver esse trem. Vai lá no Wattpad, que eu acho que ainda tem um pedaço dele lá, hein? Eu acho que tem. É o único lugar que você vai encontrar. Que coisa, menina! Coisa Mas doida. enfim. É, e dessas viagens literárias suas todas, acabou acontecendo o livro Faz de Conta que é Verão, que eu resenhei. Foi o primeiro que Não, você efetivamente publicou? não foi. Deixa eu pegar o Qual primeiro foi aqui. o primeiro? Foi BD Blues. É esse aqui, ó. É uma duologia, então tem a parte um e a parte 2. Esse aqui foi o primeiro que eu publiquei, a parte um. Não Sim, era essa capa, tinha outra, era uma publicação parceira com uma editora que já não existe mais, que aconteceu em 2020. Então o BDKN Blues, ele é o meu primeiro. E aí ele foi o primeiro também que eu lancei depois que eu fiz meu selo. Que aí, assim, a experiência com essa primeira editora, né, não foi lá essas coisas, e aprendendo um pouco mais e convivendo com muitas escritoras incríveis, eu criei coragem e falei, bom, eu vou bancar essa publicação, vou abrir um selo, quero entender mais sobre esse mercado e quero fazer isso. Aí eu trouxe o BDKN como primeiro lançamento do selo próprio. ai, que bacana. Gente. Aí E depois veio. aí assim, eu tô falando muito do BDKN de novo, Eu vi porque eu vou hoje você participar da falando do primeira livro. feira do livro aqui da minha cidade, de Itapetininga. Vai ter a primeira Sim, Bienal aqui. E aí eu tô falando um pouco mais, né, dos lançamentos aí mais antigos, porque o pessoal não me conhece tanto, então eu tô trazendo de volta, né, esses personagens, reapresentando. A minha filha fez ilustrações novas para eles, então agora eles têm carinhas ali, tem desenhos e tal. Então o ah, VDKN que foi o bacana. primeiro, e depois veio o Léo versus Lili, que agora, esse livro aqui, ele tá lá no Faz de Conta que é Verão, né? Ele tá junto É ali. esse aqui, tá, Mas gente? Eu resenhei, tá? Tá na minha página lá, resenhadinho. Quem quiser ir lá dar uma pincelada no que é a história aí, é muito bacana. Corre lá e assiste. aí esse aqui veio no Dia dos Namorados de 2021. Eu lancei Sim, o conto, já a ideia inicial era um conto pro Dia dos Namorados. Mas sim. daí o bichinho, né, veio a ideia de terminar o livro de um jeito que tinha que ter uma continuação. Ai, meu Deus. Aí todo mundo pedindo, você foi e fez o livro mais que Aí fui legal de lá todos os tempos. Muito bacana, gente. É Aí o leve, Faz de sabe? É um Conta, ele livro. veio só em e-book primeiro, né? Nessa Uhum, época eu ainda estava começando a desenvolver o selo, então eu lancei o Faz de Conta, acho que foi em janeiro de 2022, só em e-book. uhum. E aí depois eu revisitei esses dois contos, dei uma reescrevida, e aí lancei a versão do Faz de Conta no ano passado lá em Itu, né? Na Flip. Foi em tudo. Uhum. Que é um Nesse livro, gente, ó. ínterim, E é super leve esse livro. A história é muito fofa, é muito delícia de ler. Você lê assim, sabe quando você entra numa vibe tranquila, mesmo tendo um monte de confusão? é uma Porque tem, coisa. né? Mas é uma vibe tranquilona, assim, é muito bom esse livro, gente, eu adorei. Eu tinha passado por uns livros bem trash antes, aí na hora que eu peguei Faz Conta que é Verão, sabe quando pega assim, fogaré, faz e vem a calmaria, sabe? Assim, foi isso. Me senti Para mega mim bem ele foi nesse livro. também, principalmente o relançamento, porque depois que eu lancei ele em e-book, eu fui trabalhar o spin-off de BDKN Blues, que é esse aqui, que é o Sim, Blues Impetuosidade. Esse aqui é um hotzão. Ele é o livro ui. mais hot que eu já escrevi. Ele veio meio que como uma resposta ao slow burn do BDKN Blues, porque o BDKN Blues é um romance, só que ele é lento, as coisas vão acontecendo, a curva de aprendizagem dos personagens é bem longa, eles, eles querem ser, eles são amigos, então eles se tornam amigos, né? Porque eles acabam indo morar juntos, sendo roommates,
E aí, assim, eles querem ser pessoas melhores para desenvolver aquele relacionamento, e eles têm muito medo. Então, eu vou falando ali de um período de 5 anos da vida deles, né? Amizade, evolução e o relacionamento. E aí, o Blues Impetuosidade, ele já vem com impetuosidade, entendeu? Né? Já tá no nome o negócio. Ele vem para detonar. E aí ele é um spin-off, porque a BDKN são 4 personagens: o Bernardo, o Dani, a Karen e o Nicolas, que são da banda, né, de rock Sim. blues, que seria uma banda de rock blues brasileira, cantando em português, no Rio de Janeiro. Eu fui 4 vezes para o Rock in Rio, então eu conheci muito, fiquei todas as vezes hospedada ali na Lapa, então gostei muito daquele ambiente, aí a história ressoa essa experiência ali da noite no Rio. E o spin-off, ele é a história do Dani, que é o guitarrista, e da Karen, que é a baterista. Então ele é por trás do BDKN, ele começa antes e mostra os bastidores dessa banda, coisas que ninguém sabia que acontecia. E aí ele vai se encontrar com o final do BDKN Blues Parte 2. Os dois acabam meio que no mesmo período, assim. Entendi. Então ele dá para ser lido separadamente, porque os protagonistas são os personagens, mas ele é uma pegada bem hotzona, assim. E foi diferente lançar o hotzão, né? Eu tinha lançado já o Léo versus Lili, que eu falei que era young adult, que não tinha muita adultice aí necessária para ler. E aí eu fui trabalhar o spin-off, mudou totalmente. Ah, E meu depois eu pai. voltei para o Faz de Conta que é geral. Eu falei, ai, não, é o único livro que não tem físico, não lancei pelo selo, eu quero ter ele na minha mão, quero Uhum. dar uma reescrita, né? E quero o Léo Lili aqui comigo num volume só. Então aí eu fui trabalhar ele. Foi muito bom, que ficou muito bacana. Ficou muito bacana. E quais são os projetos para daqui por diante? Bienal de São Paulo, vai, não vai? Eu não vou como autor, eu acho. Por enquanto não tem planos, mas eu vou, porque eu quero encontrar minhas amigas lá, quero prestigiar outros autores, mas eu, como autora, eu acho que não vai rolar, não. Aí eu estou trabalhando a segunda edição do Sororidade. Deixa eu pegar ele. Ó, Isso. ele foi lançado nessa capa Aham. e agora ele ganhou uma segunda edição, ganhou uma capa nova. Ai, que Eu pedi a impressão lindo! dele essa semana, então ele vai chegar para a Bienal de Tapetininga. Ah, que bacana! Aí ele também faz parte do BDK Universo, porque essa personagem aqui, a Shai, ela surge lá no BDKN parte 2, que ela acaba meio que se apaixonando pelo Bernard. Então a Shai, ela é vocalista de uma banda só de mulheres, a Rock and Girls, e eles fazem uma turnê junto com o BDKN Blues. E aí ela tem um crushzão no Bernardo, e coisas acontecem, né? Porque ela não é a protagonista daquela história, então esse Sim, romance aí vai pro Beléu, né? Não rola. E eu quis muito contar a história da tadinha! Shai. Quis muito contar a história da Shai. A Shai, assim, eu brinco que ela é um pouco on voice, porque apesar de eu não ser uma roqueira famosa, eu trago muito da própria experiência nela. Aham. E também falo que Sororidade é o livro assim que eu mais me orgulho de ter escrito, porque ele vem com uma mensagem muito forte de sororidade, uma mensagem feminina, uma Né? mensagem que diz que nós temos que viver num mundo onde mulheres não guerreiam, né? Não estamos aqui para guerrear contra mulheres, a gente está aqui para viver juntos, Sim, se unir. Mulheres juntas formam um mundo melhor. Então, sim. esse livro ele conta uma história divertida, leve, com humor, mas ele traz uma mensagem que para mim é muito cara, que é a mensagem do feminismo, é a mensagem das mulheres, né? E aí eu me orgulho demais dele. E resolvi relançar uma capa nova, trazer ele para o ano de 2024, né? Então, nesse Dia da Mulher agora eu relancei e estou escrevendo a sequência. Então, vai ter mais Shai, vai acontecer aí no segundo semestre, eu tô quase terminando, aí ele vai para revisão e tal, né? Mas eu tô quase terminando a sequência de sororidade que vai se chamar You and I, a Rock and Roll Love Story. E o You and Ah, I, ele é baseado na música da Lady Gaga. Então, que legal! o roteiro, o macro do You and I
ele é a letra da música da Lady Gaga. Que chique! Então você não é uma moça que mata personagem, você é uma moça que dá vida ao personagem para outras histórias, para outros Eu mundos, me e o personagem apego, cara. continua com você. Eu só matei um personagem na vida que também são os contos aí que quem sabe serão relançados, mas aí já é uma pegada totalmente diferente. Eu lancei eles no Wattpad lá na época áurea do Wattpad para mim e eu tô retrabalhando eles, quem sabe eles voltam, mas assim, é outra pegada, né? Agora, no romance, eu sou romântica mesmo, pra valer, sabe? Eu torço para os personagens. Eu sou aquela romântica que quer dar uma olhadinha no que aconteceu depois, sabe? Aham. Da história, depois do final, depois de Feliz para Sempre. E isso E é aí, bacana, assim, porque a gente não fica órfã quando termina o livro, porque a gente fica na esperança de que você também não quer ser órfã e vai continuar o negócio, entendeu? aí a ideia da continuação veio porque eu estava viajando, dirigindo e escutando muita Lady Gaga. Perdão, eu sou a fã que estava lá no Rio de Janeiro quando a Lady Gaga não veio. Ah, meu Deus, Sabe? que Acho que foi em frustração! 2017. Eu estava lá no Rio, vi gente chorando pelas ruas quando foi dada a notícia. Era um dia antes do show, Foi, quando foi dada a notícia que pelo Rock in Rio que ela não ia vir, não ia né? vir. Aí ela escreveu, oh, Brasil, I'm devastated. Porra, agora que já tava todo mundo lá. E aí, Ai, assim, meu eu Deus. tava viajando, escutando Lady Gaga. E eu adoro Ionai. E aí a gente. É daquelas músicas que você tá dirigindo, você grita dentro do carro como se você estivesse num show, né? Assim, tipo, eu dentro do carro berrando a letra da música. E aí pensei, pô, essa letra da música dá um romance. E aí dá um romance, puxa vida. Eu tenho a Shai. Quem sabe não dá pra mim dar uma esticada com esse personagem e levar ele mais adiante. Porque, assim, o conto Sororidade, tem romance, mas ele não baseado no romance. O Sim. romance não é o motivo principal desse conto. O motivo principal desse conto é a amizade, mulheres ajudando mulheres. E aí, assim, quando eu estava escrevendo, eu tive até receio de colocar o Liam e o romance, porque eu pensei, puxa vida, vai sair da mensagem que eu quero entregar. E aí eu pedi para uma amiga ler a Patizago, que é minha betona, ela é incrível. Tudo que eu escrevo, ela lê a primeira que lê e me ajuda pra caramba. E aí ela falou assim, Lu, não pesou o romance, mantém o Liam, não tá legal, porque eu tava na dúvida se eu tirava o personagem ou não. Ela falou, não, eu achei que não mexeu em nada da mensagem que você quer passar, mantém o Liam. E aí eu lá berrando o You and I no carro, no último volume, falei, puxa, o Liam e a Shai merecem um foco no romance agora. Então é Sim. isso que vai rolar. Ai, que bacana. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tá, você é a moça do romance, da história policial, mas você já pensou em escrever outro gênero? Terror, sei lá, coisas mais. Terror, eu acho que é a única coisa que não rolaria, porque eu sou covarde demais, eu sou medrosa demais. Então, assim, eu sinto que eu escrevo. Então, não dá para sair matando, sair com muita violência, porque eu sou paz, eu sou altamente sensível. Eu não conseguiria, eu não tenho maturidade para viver isso, escrever isso, entendeu? Então, eu acho que Entendi. terror não dava. Mas aí veio o infantil, né? Que é uma coisa que eu achei que eu jamais iria Sim, escrever. sim, Deixa eu te infantil é. mostrar, deixa eu dar aqui um pequeno spoiler. É uma coisa que eu não tenho mostrado muito. Mas é Gente, eu sou uma pessoa que, nossa, eu mereço umas honras que de vez em quando me pegam tem uma honra desprevenidas. aqui. Estou assim, Deixa eu escolher emocionada. um pedacinho aqui para te mostrar. Aqui. Olha, galera, que honra, hein? Nossa, a gente ver isso. Ó, tchan, 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 tchan. Ó, isso aqui é uma prova Aham, do sim. Ivano para a Lua. Eu mandei Ah, imprimir, inclusive levei numa escola. Os alunos lá do Abílio Fontes, aqui da minha cidade, a Escola Estadual Abílio Fontes, já pegaram a Lupita aqui, que é a minha personagem principal, e já viram ela. Então, assim, o Levando para a Lua, eu brinco que ele é um livro infantil, ele é, assim, um livro infantil para sua criança interior, sim. sabe? Ele pode ser lido para crianças, mas ele é um livro, ele é subversão disfarçada de livro infantil, porque ele vem focando em coisas que eu acho
que são fundamentais. E aí, deixa eu mostrar a orelha dele aqui, ó. Aqui vocês vão ver invertido, né? Mas aqui a gente tem a personagem principal, a Lupita, e a mamãe dela. Uhum. E aí, ele é um livro que fala de ciclicidade e arquétipos femininos. Então, eu trago as 4 lobas, as 4 personagens, como os grandes arquétipos femininos, que são o arquétipo da donzela, que é a Lupita, né, a menina, a mãe, a guerreira, né, a feiticeira, que no caso é a tia guerreira, e a avó, que é a anciã. Então, eu estou trazendo aqui um conhecimento feminino ancestral de um jeito gostosinho, né, que qualquer criança, eu acho, capaz de pegar ali, com a curiosidade da Lupita, e falando de ciclicidade, falando de luas e de menstruação também. Então, ele é um livro para meninas e também para a nossa menina aqui dentro, a nossa criança interior. Então, eu acredito que agora no segundo semestre eu vou conseguir desenvolver isso daí. E ele é uma porta de entrada para essa sequência de livros de não ficção que eu falei que eu estou desenvolvendo também. Sim. Então, tudo começa com o Uivando para a Lua, tudo começa com esse abraço à criança interior, e aí a gente vai partir para profundidades aí da nossa jornada feminina. Meu Deus, que bacana. Então, assim, o Ivano para a Lua, na verdade, ele não é uma coisa para criança. Não, né? Porque você falou, para mim é criança interior. Então, acho que se eu ler esse livro, eu, sensível, Lilian, que chora à toa, eu acho que eu vou ficar louca. A única pessoa que leu até agora chorou, juro. Pronto. Se emocionou demais. Tô falando, esse povo faz livro para eu chorar e ler. Quer dizer, para eu ler e chorar. É impressionante esse negócio. Já sei que quando eu ler eu vou chorar, porque essas coisas de falar sua criança interior é batata. Ai, olha, eu tenho vindo, né, de um processo aí muito grande de cura mesmo da criança interior, de abraço com o feminino, com o ancestral, com os ciclos. Então, assim, não tem como, eu acho, eu não consigo, eu sou a pessoa que não consegue escrever coisas que não vive, que estão muito fora da realidade, assim. Como eu falei, eu sinto que eu escrevo, né, muito. Então, eu tô envolta nesses assuntos já tem quase 4 anos. É óbvio que ia sair alguma coisa dentro disso, porque isso é minha vida no dia a dia, né? É a minha jornada aqui de conciliar tudo. Eu sou advogada, eu sou host, eu sou editora, eu sou autora, eu sou mãe, sou esposa, sou filha. Eu tenho que dar um jeito de encaixar tudo isso dentro da minha rotina. E aí percebi assim, logo de cara que era impossível fazer sem me centrar, sem aterrar, sem perceber que período do mês é melhor para mim, que dia que não dá, por que a minha energia baixa sobe tanto, por que a minha TPM é tão doida que eu quero matar alguém, né? Perder o réu primário. Então, assim, eu comecei a estudar, observar, ler sobre isso. Então, ó, aqui tem uma montanha de livros que Sim. baseiam essa jornada, assim, tipo, então, e aí de tudo isso, e tudo que eu vejo que funciona para mim, eu quero compartilhar. Conhecimento só é bom poder compartilhado. Então eu falei, puxa vida, eu vou criar alguma coisa em cima disso daqui. E aí, assim, essa série de livros, ela vai vir com um estudo, ela vai vir com um grupo, ela vai vir com outras, né, mulheres ali unidas, pensantes, e conversando, de troca, de compartilhamento. Então, a ideia é transformar isso em algo mais, sabe? É passar mesmo esse conhecimento, conversar, crescer, aprender também, ensinar. Então, vai vir coisas assim que são muito caras mesmo, assim, do fundo do coração. Eu acredito e que vão vir em breve. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais. Eu estou imaginando a constância de livros feitos para dar afago na alma. É isso que eu estou entendendo disso tudo que você está falando. É isso aí. Olha só. Então, assim, eu tenho projeto, pelo menos 7 projetos aí. Vamos ver o que eu vou conseguir realizar e como. Então, assim, a princípio são projetos que envolvem livros que já existem, como Mulheres Correm com os Lobos, Sim. como A Jornada do Artista,
como Lua Vermelha, né, que é um livro que fala muito de simplicidade. Então, a gente tem esses livros de base para primeiras fases dessa conversa, dessa envolvimento com as mulheres. E aí eu tenho o Lunário Feminino, que é uma série de 4 livros totalmente autorais aí, e que eu já comecei a desenvolver. Então, né, esqueletos, ideias, colando post-it na parede, que nem uma psicopata, criando Trello, criando Notion, criando não sei o quê. Então, eu tô muito imersa nisso. E aí, a hora que eu quero dar uma desligada disso, aí eu vou pra Chá e o livro, porque aí é romance, é love, é aquela sofrênciazinha gostosa, né? Então, ela é meio que um contraponto, assim, a tudo de profundo que eu tô colocando no Lunário e nesses projetos que envolvem livros que já existem e tal. Então, o You and I, ele é o meu descanso. Assim. Lu, levando bem ao pé da letra tudo que você acabou de falar, você se tornou uma pessoa muito sensível a tudo que acontece ao seu redor, não só o que acontece com você. E o mundo ele está muito diferente de um pouco tempo para cá, de um ano para cá, 2 anos para cá, as coisas mudaram muito em relação a tudo. Essas mudanças para você, elas afetam na sua escrita? Quando você está no processo de escrever, isso te incomoda, te perturba, ou você tem um jeito de separar do entorno que não está bacana, essa energia, essa vibração de todo o universo que está diferente, do momento que você está escrevendo, você consegue respirar e Eu, tirar isso de perto de eu, você? eu confesso que eu fujo um pouco da realidade para conseguir realizar essas coisas, assim. Principalmente quando é, né, mais leve e tal. Essa parte do crescimento, do desenvolvimento pessoal, do crescimento interior feminino e tal, ela me ajuda com relação a tudo que acontece fora. Agora, o romance romântico, que é meio que uma fuga, e que para mim é muito necessário. Por isso que eu leio tanto. Eu sou devorador de romances. Eu leio de 150 para 200 romances por ano, porque eu preciso disso. A escrita, ela também vem do quanto eu amo ler romance. Sim. Romance com final feliz, romance romântico mesmo, sabe? Hoje eu vi até um comentador muito conhecido falando, né, que a menina estava furiosa com um livro que estava escrito romance na capa, mas que não era romance. Falou, gente, romance como gênero literário. E aí, quando eu falo romance romântico, eu tô falando de clichê, tô falando de Enemies to Lovers, de Feliz pra Sempre, sabe, assim, de romance mesmo, pra valer. E aí, assim, eu preciso dele para viver, sabe? Então, Uhum. ele é minha fuga. E aí eu brinco que eu fujo um pouco né, da desgraça do mundo e fujo mesmo. Corro o risco até mesmo, às vezes, de ser um pouco alienada de notícias, porque eu fujo. Fujo porque senão eu não aguento. Dependendo da fase do meu ciclo. Quando alguém comenta alguma coisa, eu falo, pelo amor de Deus, não quero saber. Não quero saber. Não conta para mim. Não assisto jornal, né? Vejo o mínimo necessário, assim, para não dizer que eu tô alheia 100% ao mundo. Porque não dá. Sim. Eu entendo. Lu, bom, quando que é a Bienal daí? Aqui em Itapetininga, dia 8 de junho, das 10 às 15 horas, no Recreativo, do Clube Recreativo Itapetiningano CRI. Ele fica aqui onde era o antigo calçadão, bem próximo da Praça dos Amores aqui. Então, os itapetininganos, eles conhecem esse clube, é tradicionalíssimo, centenário aqui na cidade, vai rolar lá. E assim, já tem um movimento bem gostoso de vários autores, de gente que escreve para crianças, gente que escreve livros técnicos também vai ter lá, vai ter Olha que a bacana. Marilda Iso, que fala muito de autoestima, vai estar lá. Então, assim, estão rolando parcerias muito legais. Eu dei sorte de entrar bem no comecinho, quando falaram que ia ter Bienal, eu falei, Bienal da minha cidade, pelo amor de Deus, eu tenho que estar lá.
Eu Vai fui ser, correr atrás. vai ser um O dia o só. Alex estava aqui, inclusive, ele está organizando belamente esse primeiro evento. Então, a gente até comenta lá no grupo, ele estava falando esses dias, falou, gente, está muito legal. Tem um projeto de escrever cartas para Itapetininga. Então, eles Olha, estão, através de formulário, qualquer pessoa consegue participar desse livro, vai receber lá o crédito pela sua carta. Vai ser um e-book legal que vai ser lançado no dia da Bienal. Então, dá para ver aqui, tem o perfil, né, Bienal de Itapetininga, lá tem um form que você pode aí mandar uma carta para o futuro, tal, para a cidade, e vai participar desse book. Então, ele estava falando, né, gente, a gente tem que pensar o seguinte, essa aqui é a primeira. O pessoal de Paraty, há 20 anos atrás, começou com pouquíssimas pessoas, e hoje é uma feira exatamente. anual, né, incrível, Sim, top aqui é no a Brasil. maior, né, que tem. A Cidade e aí para, pô, a gente está maravilhoso. começando uma coisa aqui que pode ser muito maior ainda. Com E eu fico certeza. pensando o quão legal isso é de incentivar a molecada de escola a escrever também. Assim, ela pode, que eu não posso, né? Bem pensar assim Exatamente. e aumentar aí o rol de. Porque assim, quando eu comecei a publicar, estava no meio da pandemia. E aí eu não conhecia ninguém assim, pessoalmente aqui que Sim. tivesse no meio literário. E aí, conforme foi terminando a pandemia, a gente começou a poder sair, eu comecei a ver que a cena literária era muito, muito maior do que eu imaginava, muito mesmo. Então, tem muita gente legal escrevendo por aqui e no dia 8 de junho a gente vai estar lá. Quando você puder mandar para mim todos os informes direitinho, eu vou ajudar vocês a divulgar isso aí, tá? Contem Legal, comigo, manda sim. tá bom? Lu, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir Valeu. para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a live com a gente, para as pessoas que vão assistir depois também, sobre o que você quiser, sobre seus livros, sobre, sei lá, o que você quiser, Ó, fica à vontade. eu falei que eu tenho muito orgulho de ter escrito isso aqui, né? E ele tem Sim, uma dedicatória que eu acho que é um epítome, assim, ele resume o que eu acredito. sim. E aí eu vou ler rapidinho aqui. Esse conto é para todas nós que fomos julgados pela nossa aparência, preferências e atitudes. Também para nos fazer pensar em todas as vezes que nós julgamos pelos mesmos motivos. Que o conceito de sororidade, ignorado até mesmo por alguns de nossos dicionários, nos ensine a deixar de lado a rivalidade e incite a união. Mulheres unidas são livres e constroem um mundo melhor. Então eu acho que na vibe de sororidade e do que vem aí, do que, né, dos projetos que eu estou trabalhando aí de empoderamento, de união das mulheres, essa é a melhor mensagem que eu poderia deixar. Ai, que lindo! É, realmente, mulheres unidas, a gente não está aqui para competir uma com a outra, né? Para quê? O mundo já é tão difícil com a gente unida, muito mais complicado com a gente separado, né? É Quem que isso aí, ganha quando as mulheres rivalizam? Patriarcado. não é só mais Bom, ninguém. Ai, meu Deus, que pena. O nosso tempo está acabando e eu tenho que te dizer que foi um prazer muito grande ter conhecido você naquele evento em Itu. Foi, assim, para mim um presente naquele foi dia ter te muito conhecido. gostoso. Aquele final de semana, assim, foi incrível. Faz Teca, Foi. Thaís, JH, nossa, sim, foi demais. Então, para mim foi um presente ter te conhecido, ter conseguido, assim, que as pessoas me conhecessem, ter conhecido tanta gente como você, Thaís, né, e seu Abel e muito mais pessoas que estavam lá também. E que desde então eu acompanho de perto, sempre que eu posso, tudo que você faz, tudo que você posta, tudo que você diz, estou lá curtindo seus stories, porque eu acredito piamente no seu trabalho. Eu acho seu trabalho excelente. Então eu estou aqui para te agradecer imensamente a honra de você Obrigada. ter determinado esse tempo da sua vida para a gente aqui, porque é o bem mais precioso que você tem, você deu para a gente. Então, estou te agradecendo Eu desse que tempo que agradeço e você aproveito para desperdiçou. renovar o convite da nossa parceria, que já já vai sair a sequência, e eu quero resenha de sororidade e de UNI. Aceito todas as parcerias. É Não, só trazer que a gente faz. Você é minha menina.
Adoro a sua escrita. E que você tenha cada dia mais inspiração, cada dia mais energia boa, que nada nesse mundo afete o seu bom humor, esse sorriso que você tem nos olhos. E te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente hoje, tá? Deus te abençoe. Obrigadão. Beijão Muito, pra muito você, obrigada. pro JH, que é um cara incrível também. Beijo pra vocês. E mais parcerias virão. Sim, não esquece de mandar as coisas da Bienal para mim, que eu vou te ajudar Vou a mandar. divulgar, tá bom? Aí, ó, o Alec tá aqui, Bienal de Isso Tapetininga. Parabéns pela aí, entrevista. Vamos tá mandar, bom? vamos, vamos. Tamo junto. Beijo para você. Beijo, gente. Muito obrigada a todos que assistiram a live com a gente, tá? Muito obrigada pelo tempo de vocês também. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, gente.